dele, Rodrigo James no Mundo Pop, hoje pra falar de filme do Oscar, né? Boa tarde, James. Boa tarde, turma. Tudo bem? Bom demais Um dos últimos filmes indicados ao Oscar de melhor filme que ainda não tinha estreado em Belo Horizonte. Faltam dois, tá? Falta o Completo Desconhecido e o Nickel Boys. Mas hoje estreia o Brutalista, que é, de longe, o maior deles. E aí tem uma coisa curiosa, né? O Brutalista é um filme de 3 horas e 35 de duração. Aí você aí do outro lado já deve estar pensando assim, ai, James, 3 horas e 35 no cinema. Bom, primeiro o seguinte, você aí, eu tenho certeza, tá? Você vê coisa muito pior, às vezes, durante 10 horas na sua casa na Netflix. Você fica aí vendo essas séries ruins da Netflix, cá entre nós. É verdade. Haja série ruim na Netflix, você fica aí 10 horas, às vezes, que eu sei, tá? A segunda coisa é que o Brutalista é um filme à moda antiga. Até nesse formato dele. Quando a gente tinha aqueles épicos lá, Ben-Hur, década de 40 e 50, né? Ben-Hur, E o Vento Levou, Lawrence da Arábia. Os filmes eles abriam com uma tela que era a Overture, em bom português, a abertura. E tinha uma música tocando. Lá no meio do filme tinha um intervalo, era a intermission. Isso fazia parte da projeção do filme. A intermission, e aí era o tempo de você ir ali, fazer o seu xixizinho, né? Comprar a sua aguinha. Pois bem, o Brutalista tem isso. Tem a Overture, toca uma música, e tem um intervalo de 15 minutos para você dar uma andada ali pelo saguão do cinema, vai ali, faz o seu xixizinho, compra uma aguinha e volta. Isso faz parte do filme, até porque tem uma foto, que eu não vou dizer qual é, que faz parte da segunda parte do filme. Mas o que é o Brutalista? É a história de um arquiteto húngaro judeu que fugiu dos campos de concentração, emigrou para os Estados Unidos e ali depois de alguns trabalhos ali em construção civil, alguma coisa assim, ele acaba indo parar numa cidadezinha, interior da Filadélfia, e ele é meio que apadrinhado por um bilionário, que é vivido pelo Guy Pearce. Há muito tempo eu não via o Guy Pearce num filme. E apadrinha esse arquiteto, que é o papel do Adrien Brody, o favorito ao Oscar de melhor ator, porque o bilionário quer construir uma espécie de centro comunitário ali na região, para homenagear a mãe dele, que havia morrido e tal. E aí o filme é todo a história da construção do centro, porque tem toda a história arquitetônica, né? Por que o filme chama Brutalista? Porque os brutalistas eram um gênero da arquitetura que foi formado ali na escola Bauhaus, arquitetos que vieram de lá, e eles trabalhavam muito com concreto e espaços vazios. E essa construção, o projeto que ele faz, tem a ver com isso. Uma coisa super arrojada para a época. Então o filme lida com a arquitetura, lida com arte, porque arte e arquitetura caminham juntas, e lida com imigração. E um filme como esse, nesse momento que a gente está falando aí de imigração, a gente não, o Trump lá os Estados Unidos falando de imigração, expulsando os imigrantes, vem a calhar. É um filme que tem 3 horas e meia, eu não cansei em um segundo, porque é uma história que te cativa e, em hipótese alguma, deixem que te contem o final desse filme, porque é um final daqueles assim de você grudar na cadeira e é emocionante. Rodrigo James, que continua esse bate-papo com você nas redes sociais. Qual que é, Rodrigo? @Rodrigo James, vai lá que tem um podcast, Meninos Eu Vi, que já tem um episódio do Brutalista em que eu falo muito mais sobre isso. Vem comigo.